Salve, salve família! Mais um Pó de Pipoca com esse grupo aqui maravilhoso, Sangria dos Anjos. Eu sou o Rafa. Eu sou o Torrá. Eu sou a Marilu. Eu sou a Ellie. Manu. Aquino. E a gente vai fazer uma review aqui sobre um livro maravilhoso, Clara dos Anjos. Polêmico, galera. Muito Tá um polêmico. pouquinho assim. Trata super polêmico. Muitas críticas sociais. Pô. Muitos plot twists. Isso é coisa do autor, já é característica física do autor, porque ele sempre se englobava nas questões políticas Da época da também, época, que era que era 1900 e cacetadas. 1922, É, por aí, exatamente. na época que foi publicado. Ele tinha Exatamente. problemas de alcoolismo e Pois depressão. é. Exatamente. Ele era um autor tão problemático. Exatamente. E ele Só um pegava pouco, isso só um pouco, e só um envolvia pouquinho. nos livros. Também porque ele criava várias cenas na cabeça dele, daí que ele tirava as histórias. Aí foi depois da morte dele que os livros dele foram publicados. Tem um nome Publicado. pra isso, né? Tem um Tem um nomezinho. nome que é quando o autor morre e o livro é publicado depois. Sim, verdade. Não lembro o nome. E primeiro assim, o que vocês acharam assim do livro? Cara, Cara, primeiro eu- fato. Primeiro fato. Os pais. Os pais dele é tipo assim. A mãe dele apoia totalmente ele. Tipo, Dele quem? do. Eita, esqueci o nome do personagem. Dele? Era claro, Cassie. Joaquim. Não, tô falando do menino do livro. O Cassie. O Cassie, Quem é exato. Ah, o Casey Jones? É, Ah, o Jones. Johnny. Corta essa parte. Mas enfim, gente, primeiro, que a mãe dele super apoiava ele em tudo. Tipo, ela era muito racista com ele. Defendia Ela era muito. muito racista também, cara. Sim. Tudo que ele fazia, que ele ia sendo preso, ela ia lá e tirava ele da prisão. Ela ajudava ele de alguma Protegia forma. muito ele. Protegia Protegia muito E ele. referência a Clara, nossa, Exatamente. ela A muito velha mal. mãe Tem uma família. parte que ela se refere a Clara como, que é isso, negra? Exatamente. Chama E o pai dele é totalmente ao contrário. O pai dele não passa a mão na cabeça ele não- dele. É um homem ele correto. briga, ele é um homem Briga muito, correto. Ele é um homem corretor, correto, só que ele é o enfim. certo. Geralmente não funciona. É. Geralmente não funciona. Continua a mesma coisa. Quem manda é a mãe, entendeu? Mas um detalhe é que, por mais que a mãe do Cássio faça tudo por ele, ele não, tipo assim, ele não sente nada, ele não se importa com Ele nada. não se importa. Ele só se importa com ele mesmo e vai fazendo as Não merdas tem da vida. egocentrismo aí, gente. Você já parou pra pensar que o Cássio é tipo o Boto cor-de-rosa? Sim. Ele vai casar e depois foge. Ele Depois foge, foge, ninguém Cassie liga. Jones é o nosso homem. lindo, maravilhoso. De casado. Literalmente. Literalmente. Ele escolhe, né? Ele escolhe casada. Ele escolhe, De- cara. É, ele pega a escolhe- casada. ele escolhe Casada e negra. e Negra, Casada e e negra. Em situação Tudo isso é de... contra os Pobre. pais, que os pais são assim. Então eu vou ficar só com negro também. É só isso. É. Eu sou Nossa, contra gente, vocês. e a participação do Mahamak? Cara, coitado dele. É o tio da menina. É o Ele tio dela. morreu É o justamente. padrinho. Ele morreu justamente. Ele morreu, foi foi muito doido. Foi o maluco Gente, do nossa, Cassie, foi ele bom, ele pagou o cara. Ele pagou o Ó, ele assassino, pagou, né? Ele foi assassino. proteger a sobrinha Não, dele. foi, ele tava falando, gente, esse cara não presta, não presta. Pois é. Aí, Só Aí- que ela não Só que acreditava nele. a menina Clara, ela era muito inocente, ela ia E muito ela na fala acabou- dos outros. E também Isso é essa culpa dos inocência pais. dela era mais por conta dos pais dela que protegiam prendiam muito ela. ela. Exatamente. Protegiam demais ela ficou toda... Tipo, a bichinha ela só podia sair com os pais ou com a vizinha. Ela Sim, ficava uma velha, só isso, velha ficava viúva. senhorinha. Porque Margarida. a mãe dela, primeiramente, Margarida. ela só saía pra ir pra igreja. Normalmente ela quase não ia pra igreja, ela ficava só dentro de casa. E o pai dela trabalhava tanto, quando ele chegava, ele só se reunia lá com os amigos e bebia. Pois Ou é. seja, ele não saía com ela, ninguém saiu com ela. E ela só saía com a vizinha E quando dela. ela encontrou o Cassie, ela foi manipulada muito fácil Exato, pela porque, mas também lábia o dele. cara foi tocar lá na festa de... Na festa 18 de dela. E ele, Seduzindo. pois Na é, real- ele tinha atitudes pra seduzir mesmo. Na real, bichinho é inocente. porque ela já tinha visto falar sobre ele muitas vezes. E ela queria que ele tocasse na festa dela, porque ela era um sonho dela, Ela basicamente. tinha ouvido o Lofone Lafone? Exato. Lofones falar. Falar sobre E ele. sim, o Lofontes é da... Qual é o nome dela? Nair. Que é a primeira mulher que aparece que o Cássio engravidou. Sim, e é ela muito triste. ferrou a vida dele. Exatamente. Porque, poxa, o cara lascou com a vida da menina. E a mãe da menina foi lá pra tentar fazer alguma coisa pra ajudar a garota. Isso daí é claro. E o Cássio foi preso. O Cássio foi preso, foi? Não, mas Não também tem um lembro. segundo Foi. caso. O livro acaba com a Clara dizendo: nós não somos nada nesta vida. É, Acabou. exato, a mãe dela dá um abraço à Não, mãe mas dela e também fala. teve essa parte que ele ia sendo preso. Ele não foi preso, foi. ele conheceu, eu acho que é o Lafone. dentinho Um dos amigos. Lafone. Um dos Aí ele criou uma amigos do dívida pai. com ele, aí ele protege ele. É, exatamente E isso. defende ele.
Na hora que fala que ele é um merda Aí e tal, ele sai da cadeia sempre e fala. volta a fazer isso. Aí também tem uma parte que é quando o pai dele, tipo, já acha a gota d'água, o último caso que ele fez, que foi o caso da menina, né? Da Nair. Isso. Que Ele engravidou ela. E a mãe dela foi atrás saber sobre. E a mãe do Cássio não ligou, tipo, reclamou, chamou ela. Foi louca. racista com ela, chamou ela de louca e tudo. E a mãe dela acabou se suicidando. Esse caso foi o mais pior pro pai dele. E a partir desse dia ele expulsou ele de casa e mandou ele pra morar com seus tios. Só que chegando lá, os tios já sabiam como ele era. E mandou ele pra casa do outro familiar. E a partir daí ele só foi escolhendo mais vítimas. Sim, a Nair foi a que mais ferrou com a vida dele, porque ela conseguiu se casar com outro homem. E esse homem queria tanta vingança, que é isso que o pessoal do Rio de Janeiro do subúrbio, que ele conta essa história do pessoal do Rio de Janeiro do subúrbio. Que é a sofrência que eles Passam? passam. A violência que eles passam. Que é literalmente sem justiça, não tem o suporte da polícia, não tem o suporte da... A desigualdade social, que é muito desigualdade social que existe lá. Cara, é inacreditável isso que É conta muita o livro. questão do contexto histórico da época. Também. Que era porque o Rio de Janeiro tinha muito esse negócio de problemas sociais. Que foi Nem depois, Acho que era tempo da ditadura depois do ainda. AI-5. É, Exato. era tempo da AI-5, ditadura também. Tempo da ditadura militar. nenhum incentivo educativo. Exatamente, também. Ninguém. Ninguém Eles tá não nem aí, ligavam cara. muito pra situação das pessoas. Era o Goba ali e o que tiver longe Aqui, que ó. se ferre. Que nem a Clara diz no final do livro. Nós não somos nada nessa vida. Pois Eu é. acho que essa fala sociedade, dela por ser negra, relaciona o fato dela ser negra e ser mulher também. Exato. porque nessa época era foda. Que é o parte que Depois que ela foi sofre criando a bastante. consciência, depois que ela passou com o Cass. Mas uma pergunta pra vocês, galera. Qual a parte do livro que mais impactou vocês? Foi ela que acabei de falar, que Ela é a que- que isso, negra, que é a mãe do Cass fala eu pra... acho que a parte Quando elas que estão o discutindo. a parte que o cara se contrata lá o pessoal pra matar o Mahamax. Sim. Ele também, essa parte Foi me muito- pegou muito. foi Eu não muito- esperava que Essa ele uma parte morresse. que me pegou muito foi a parte da mãe da menina, mano, que se suicidou lá de tanto desgosto. Sei lá. Nossa, caraca. Vocês já Difícil, ficam muito desgosto. É um livro pesado. muito que retrata uns temas muito difíceis, Pesado. que é cheio de gatilho, essas coisas. Delicado, assunto delicado. É um assunto delicado. E quando a mãe. Vai falar? Pode falar. Quando a mãe da Clara soube que ela tava grávida, que na real a Clara não queria. Ela contou contar. primeiro pra vizinha, a velha Ela viúva. contou pra Ela descobriu vizinha. por falta tentando mentir pra ela. mas Exatamente, e ela era muito péssima em mentir, porque ela era muito inocente. E ela contou pra vizinha, ela foi lá, desabafou com ela, e a vizinha falou que tinha uma forma de ela tirar o filho. Ela foi atrás de outra mulher pra tentar tirar esse filho. Só que essa mulher, ela não deixou, ela levou ela junto com a mãe dela, junto pra mãe dela, pra falar sobre o filho lá dela. E ela acabou arrastando a Clara pra casa da mãe dela, e lá ela não conseguiu conter, acabou chorando, contando tudo. E quando Isso a é mãe bem dela chocante. soube, exatamente, quando a mãe dela soube, ela ficou muito triste, porque, primeiro, a filha tava grávida de um cara totalmente sem noção, que não faz nada e não ajudaria em nada. E terceiro, porque ela queria abortar o filho, ou seja, ela também ficou Exatamente. muito triste por A isso. Nair, ela quis muito abortar o filho dela. Ela foi na farmácia procurar remédio. Exato. E o médico falou que só com uma questão judiciária. Pra ver como é que é aquele tempo. E até hoje é assim. Se você for, por exemplo, sofrer uma violência de estupro, você não pode simplesmente abortar. Você tem que ir na justiça, que demora muito. E às vezes nem responde. E às vezes nem E às responde. vezes não Exatamente. responde. Não responde a tempo. A tempo. Porque até um estágio da Até o gravidez. tempo já vai ter dado os 9 meses. Já vai ter Exatamente. saído. Mesmo Pode matar depois. sendo só uma criança, mas mesmo assim, Também foi tem uma feito- criança feita de um estupro, de um Exatamente. crime, tão Exatamente. feio. Ela foi É feita mal pra sem o criança. consentimento da mulher e ela nasce com problemas, ela rejeita. Como é que vai ser o problema pra mãe, né? Que ela cria uma criança Ela que cresceu rejeita de o um... filho e a criança, mesmo sendo inocente, acaba afetando os dois. Porque E quando ela descobrir como é que vai Exatamente. ser a vida dela a partir dessa dali. Exatamente. que ela veio de um estupro. É, veio de um crime. E às vezes o coisa tão cuidado é horrível. forçado, tipo, ela saiu de um estupro, tranquilo. E a mãe às vezes nem vai dar tanta atenção, porque Pois tipo, é, e aí? isso E aí? atrapalha Eu muita não queria coisa. ter você, eu não queria, cara. Isso atrapalha Pois muita é. coisa na Você criação vai da mãe, atrapalhar. Muitas na vezes educação do educação, menino. Acaba se educação, revoltando principalmente. com a vida, né? Pois é, Exatamente. cresce um menino muito revoltado com a vida. E também, outro ponto é que, tipo assim, uma coisa que, apesar de ser uma coisa triste que o livro trouxe, é uma realidade, que é o fato de que o Cássio saiu e levou. viveu. Ele viveu a vida realidade dele.
sociedade que até vive hoje em dia. Sim, Pois é é. injustiça. Pois é. O livro ele literalmente trata isso, racismo, injustiça e outros problemas, É uma desigualdade. coisa pra se refletir muito, porque era da época, que era 1900 e pouco, e agora em 2023, século XXI, ainda hoje Também. acontece. Dá pra gente comparar ainda e Pois tem é. coisas que se Também, relacionam gente, muito. o final é o seguinte: o final, a Clara e sua mãe foram até a mãe do Cássio A mãe do pra Cássio. falar Eu ia falar exatamente sobre isso. Sim, e a mãe simplesmente defendeu. Defendeu. Só que o pai do evidente. Cássio. Ele tentou falar alguma coisa. Tentou falar Só que ele começou a passar mal e Ele a mãe ainda passou muito encobriu, mal. tipo, sai daqui, vocês estão fazendo ele passar mal. Exatamente, ela falou assim, ai, sai daqui, vocês estão fazendo ele Foi passar mal. desculpa. E ele acabou morrendo. E essa morte, pelo que retrata o livro, foi de desgosto, porque de tanta coisa que ele fazia de mal, e todas as meninas iam na casa dos pais Minha mãe dele só pra reclamar. E defendia. ela só O pai não defendia. aguentou, coitado. Ele não aguentou e acabou falecendo ali mesmo. E bom, e a mãe do Cássio, gente? Que quando a mulher foi lá, né? Ela simplesmente deletou tudo que o filho fez, todos os históricos do filho, e passou um pano do tamanho do universo. Foi um pano Eu nunca vi gigantesco. alguém defender tanto Tanto- uma pessoa ruim. Eu não Não, sei o que é é pior, a tipo mãe assim, ou o filho? Não, é que tipo assim, por Filho ela de ser peixinho, mãe, peixinho, é. tem esse negócio da proteção, mas a mulher defender ele fazer esse Depois de tipo de fazer coisa. tanta coisa ruim. Ainda nem mais como. pelo fato de ela ser mulher. Esse e é ela o tá que no meio. piora. Gente, o pior. Isso é o que Ela piora. é a mãe, a mulher que defende o filho, que faz Sim. coisa Cara. ruim com mulher. Sai fazendo coisa ruim com a mulher. E ela é mulher. E ela é mulher. E vou dar um exemplo. Não, que ela apoia. Mulher machista. É machista, exatamente. É tudo contra o sistema, ela é contra o sistema. Multiverso. Ela é contra o sistema. Gente, ela é e ela ainda é louca da cabeça, porque tipo, ai, eu sou descendente de Lorde. É inglês, Lorde inglês, da Inglaterra. Não, mas ela Pobre. tem Tua uma mãe é vergonha. Elizabeth. É Mas tipo, ela você tinha- não pode falar comigo porque eu sou descendente de do Lorde Lorde inglês. Inglaterra. Tua Mas mãe é ela- Elizabeth, pô. Você é a rainha Elizabeth. Ela Embora, tem. e mora na comunidade do Rio de Janeiro. Aí fala sobre o Lorde que ninguém que conhece, descendente ninguém sabe é. quem é, ninguém sabe se existe. Mas É ela aquele- tem uma certa vergonha por conta do pai dela, porque ela só fala assim, ai, o pai dela, ai, ele serviu e ajudou o país, mas ele não fala, tipo, ela não fala que ele não foi, Ele deve ter sido esconde. Ele Cabo do foi, exército. ele, primeiramente, porque ele, pelo que eu pesquisei, ele, tipo, ele demorou muito pra conseguir esse cargo. Ele era bem pobre, real, e ele estudou muito, muito, muito. E ela tem vergonha de falar isso, de que ele era pobre, entendeu? Porque, como o marido dela sustenta ela estaria num nível, assim, bem alto. Basicamente isso. E a leitura, vocês acharam difícil de ler? Eu achei um Não. pouco, porque usou algumas palavras de algumas formas em tempos que eu achei um pouco Eu achei que ele confortável de ler. especificava muito as coisas, especificava não muitas sabia. coisas e deixava muito, sei lá, Mas, gente, cansativo ler. as palavras que ele explica. Era da época. Era da época, Era da mas época. embaixo, explicado. O negócio é que ele explica muito, dá muito Ele explica detalhe muito, e muito. deixa muito Aí acaba cansativa a dando- leitura pra mim, na minha opinião. Mano, pra mim a eu leitura também. foi tranquilo. O problema foi o ambiente, porque eu ficava olhando pro teto, Me distraía. ficava me distraindo. Esse é o problema nessa Eu tenho hora. esse somos problema. dois, somos dois. Somos três. Eu olho pro livro assim, aí meu olho vai virando sozinho, assim, alguma coisa aleatória. Passa um vento, tá ligado? Mas a minha questão foi a questão que ele. O time Detalhe tava muito, falhado. muito, Pra dá mim foi muito. as palavras da antepassados, porque Sim, muitas eu não sim, sabia muita- de significado. Ah, eu já tô Mas acostumado tinha com coisa no assim. embaixo. Eu não Eu conseguia. já vejo muita coisa assim da Mistério. época, então eu já tô meio que acostumado. O bagulho foi aquele detalhe demais, Tipo, né? Esse detalhe, esse mundo deve ter É a definição perfeita do filho da mãe do Cassie, do Jones. É, Cass Jones. Cat Jones. Cass Jones. Eu achei perfeito como o Estrangeiro, livro né? detalhou ele. Ele era tipo um modernistazinho que só tocava modinhas, que era literalmente um filho da p. E branco também. É literalmente, É é homem só porque ele é branco, louro, que ele é o dono do mundo. E a mãe dele E também ele é faz o dono que ele do mundo. quiser, e principalmente Exatamente. porque a mãe defende. Exatamente. Não generalize, não são todos homens, mas isso acontece mais por conta da mãe dele. Da época Da criação, também. Da criação época que da ele mãe. teve também, porque tudo que ele faz, ele sempre foi tendo o apoio da mãe. Nunca teve ninguém pra chegar, Clara, isso tá errado. O pai dele até tentava. É, o pai- mas E a mãe ia lá e Mas Mas sempre é a porque mãe- também a mãe foi criada com esse contexto aí. Ela foi criada dentro desse contexto. Tipo, mulher só serve pra isso, entendeu? Tipo, já viu Descendente. uma Mas isso não é criação. justificativa, porque a mãe da Exato. Clara foi a mesma criação. Ela Ela era da ainda era uma igreja, mulher. religiosa, é mulher. Só que a diferença é que a mãe do Jones era branca e a da Clara Se era achava negra. superior. Pois E é. se achava superior, mas
É, exatamente. Verdade. Vai ter Pois é. filho. Gente, Outra pergunta? pra mim, a melhor frase foi pra nós não somos nada nessa vida. Sim, No essa final, frase. nossa, Clara. terminou com aquele Acaba o reflexo. livro. Essa dá um frase. contexto Esse é o inteiro. Bom do livro, Que essa porque frase ele é termina muito com essa séria. frase e te deixa reflexivo. Você começa a Exatamente. Deixa refletir, muito será reflexivo. que é? Devia ser muito difícil. Ele dá o contexto total da Principalmente, sociedade. é, Total, cara. Principalmente o quanto era difícil na época. Essa frase Depois dá de um sair pouco- da época da escravidão e tudo mais, ainda. Essa frase, tipo assim, dá um pouco de ai, como se você esperasse algo mais, sabe? Exatamente, foi o exatamente segundo isso que eu falei. livro, algo assim. Ele colocou Outra morrendo. Foi parecer Continuação. errado e te deixar reflexivo. E, gente, um ponto que nem é muito percebido, mas muita gente percebe. É tipo, muito percebido, não é muito percebido, mas muita gente percebe. É os alvos do Cassie. Ele sempre vai em mulher Exato. casada e negra. Por quê? Porque mulher negra sempre é mais atingida, injustiçada. Injustiçada, De qualquer pois é. forma, ela é sempre mais Não alvo importa. de violência. Exato. De E também qualquer porque, coisa. tipo assim, se Qualquer for coisa, do jeito que ele é denunciar- branco, ele é o certo. Exatamente. E é homem também. Teve. Eu já vi um exemplo em um filme, que é exatamente ele. Ele sempre. Os alvos dele é sempre uma mulher negra. Porque, por exemplo, ele vai pras festas, ele olha, ele droga ela, leva pra algum lugar e ele faz o que ele quer, depois deixa lá e sai. Aí teve um exemplo de uma que ela tentou muitos anos tentar prender ele e ela nunca conseguiu. É Vingança, Bela Vingança, alguma coisa assim. Não. Eu É não lembro um dos exatamente. livros do Lima Barreto. É um desses também fala muito sobre esse negócio aí. Ele fala muito sobre isso, né? Fala. E ele dá muita crítica sobre isso. Gente, qual era o personagem que era alcoólico? Vocês lembram? Que era alcoólico, era o amigo do pai Alfão? dela. Alfão, é? Não. Alfão não. Era o dentista? Não, eu acho que era O dentista Pô, falou que não. passou informação também. Sim, Não, ele falou que era passou pago, informação. velho. O que me chocou ele foi foi isso no pago livro. pra isso. Ele era Eu não acreditei que filho. o dentista que não era formado em dentista Uhum. sabia fazer alguns procedimentos. Alguns, não todos. É tipo como se você tivesse estudado só. Ele Não. estudou. Ele não estudou, ele sabia fazer alguns procedimentos. Ele não tinha realmente uma clínica. Era um lugarzinho que ele atendia o pessoal. E ele simplesmente se vendeu. Isso eu achei um absurdo, porque, tipo, recebeu uma alta Ele grana. estudou antes da prova. Mas ele concordou em fazer algo, tipo, criminoso, sabe? Maldoso. Eu não esperava isso dele, isso me chocou, porque pra mim o dentista era uma pessoa boa, tá ligado? Normalmente Mas todo um- dentista é pra ser uma pessoa boa. Não, mas Ele é dentista. Ele é dentista. É pra Ele é ser pra ser bom. boa. Só que Mas não um é. detalhe é que, tipo assim, esse plano do Cássio pra tentar se comunicar com a Clara é que, tipo assim, ele ia falar com um cara que era poeta, que esse cara meio que era o Lima Barreto, sabe? Ele se retratava na obra. É exatamente esse personagem que eu tava tentando E ele lembrar. era alcoólico e tal, só que esse cara não concordou com fazer essas cartas pra mandar em nome do Cássio. Então ele foi pro dentista, aí o dentista fazia as cartas e mandava. Ele que fazia. E era assim, super. Ai, cara. Teve até um tempo que se não me engano, foi o dentista. Ele já tava cansado de ver aquela situação. Tipo, porque o Cassi, ele no início ele pagava bastante dinheiro pra ele. Só que depois ele foi diminuindo até que ele não pagava mais nada. Nesse ponto ele já ficou com muita raiva, entendeu? Porque ele já não pagava mais pra ele tava fazendo o trabalho todo de graça. E sabia de todos os segredos. Ou seja, ele parou de fazer isso. E ele ainda contou pro pai da Clara sobre essas coisas. E foi daí que teve a confusão com a Clara, a mãe dela e o pai dela. Que ela ficou meio que trancada dentro de casa. Assim, pra vocês, quando vocês pegaram o livro e viram o título, o que vocês achavam que se tratava do livro? É porque o nome do livro é o nome da personagem. É, né? exato. Fica meio Não tem muito o que É perceber porque pelo assim, se título. você olhar pro livro, você vai ver alguns, tipo assim, casos que você remete à época passada. Exatamente. E aí você pensa, então vai se tratar num tempo mais antigo, vai ser uma menina. Aí você olha pra expressão da menina, não é uma expressão muito boa. Aí você pensa a dificuldade que ela vai ter durante a vida dela, basicamente é isso. Vocês leram o resumo que tem atrás do livro? Sim, eu li. Não, Lima não. Barreto abordou de uma forma brilhante aspectos sociais e políticos do Rio de Janeiro pós-abolição. Clara dos Anjos retrata o subúrbio e seus moradores, ilusões amorosas e principalmente o preconceito contra negros. Nascida no subúrbio, a mestiça Clara é seduzida pelo Dom João Cássio Jones. O rapaz, acostumado a atrair garotas de família mais pobres, é sempre protegido pela mãe, uma visão crítica e amarga dos problemas sociais de um Brasil recém-saído da escravidão.
O que vocês acharam? Cara, Primeiro, melhorando a pergunta. Qual eram as perspectivas pra acabar o livro? Que você, toda vez que você lê o resumo do livro, você lembra, você pensa logo no final. Eu pensava que, tipo, ia acabar o final com ela tendo a reviravolta, sei lá, ela dando um jeito de, tipo, ela botar ele na cadeia, ou ela, tipo, juntar. Até porque tem uma tipo, parte. ela criar a consciência de uma pessoa, de uma mulher inocente pra uma mulher empoderada. Exatamente, porque Fazendo o tem que uma é parte, a mãe deles não mal. exato, tem uma parte que tem a mulher do beco, que eu esqueci o nome dela. Ele chega na cidade recentemente, ele encontra essa mulher no beco. Ela tava bêbada, mas ela tava meio que consciente. E ela percebe que era ele. E, tipo, tinha várias pessoas bêbadas no beco também. E ela começou a falar, esculachar com ele. Ai, você destruiu minha vida, tem um filho seu. E sabe onde é que esse filho tá agora? Ele tá no internato, porque eu não consegui criar ele. Tipo, e eu pensava que o quê? Ela talvez tentasse contato com alguém, ou então ela se tornasse mulher empoderada e conseguisse fazer alguma coisa. Mas isso não acontecia naquele tempo. Eu acho assim, eu esperava que ele tivesse um final que ele se ferrava, que ele pagava pelo que ele fazia, mas infelizmente não teve esse final que a gente esperava. E você, Rafael, achou o quê? E você achou o quê? Cara, bom, o final que deixa mais um toque, assim, do que se refere à sociedade naquela época, que não mudou muito, que ainda não mudou muito, ainda teve avanço, porque as pessoas que foram vindo, que foram nascendo, tendo essa consciência que racismo, que homofobia é um negócio errado, tá ficando raro achar pessoas como Cassie Jones, só que na época ainda existe, na época tinha mais do que hoje. Então, minha perspectiva do livro é que esse é um livro muito bom para as pessoas que estão começando a ler e estudar mais sobre a desigualdade, que eles vão retratar o início Principalmente a parte da ditadura no Brasil. Sim, e para acorrentar, tá certo? Tá certo? Acorrentar para as de hoje em dia. Basicamente é comparando a desigualdade antiga com a de hoje em dia. Rafael, eu acho que, tipo assim, sobre isso, sobre as pessoas, que é um livro que tu indica assim para as pessoas, eu acho que ele seria bom, mas que ele usasse palavras mais simples, porque senão ele deixaria uma... Mas também não foi muita escolha, porque ele foi produzido na época de 1920. Aí não tem muita escolha. Tipo, fazer algumas... E eles também não podem multar, porque iam pegar mal com o autor. Eu não sei, tipo, talvez seja. Mas as mudanças não dariam certo, porque ia ficar meio Ia chato. perder, tipo, a essência do autor, tá ligado? Ia mudar. Ia perder a essência do autor mesmo. Do livro é que nem o Rafael disse, principalmente pela época que era tratada sobre esses assuntos pesados, sobre o quanto a mulher era desvalorizada, tinha muito racismo na época, principalmente pela época da ditadura. Sofria muito preconceito. Sofria muito preconceito, as mulheres eram muito injustiçadas. E era pós-ditadura, né? Pois é, e era não, era na época de ditadura. Abolição. Vinha depois da abolição da escravidão. Não. Então é um livro que retrata muito essa época e é recomendável para quem gosta desses assuntos, que gosta de estudar, que ainda tá gostando dessas partes que tá sobre assuntos de desigualdade social, sobre a história do Brasil, né? Porque tratava sobre o tema do Rio de Janeiro. E o livro é muito detalhado, isso é bom. Pois é. Tipo, para as pessoas que estão lendo esse livro de início, isso é muito bom, porque ele pode ir pesquisando mais sobre o que aconteceu. Estudando também, você pode ler e aprender ao mesmo tempo. Não é nem questão de gostar, é obrigação. É a história do Brasil. Pois é, você é obrigado pra ler. Mas assim, gente, pra mim, acho que a parte que eu mais fiquei envolvida no livro foi quando eles apresentaram o Cassie e que ele era, tipo, muito desgraçado. Eu fiquei assim, não acredito. Ele vai desgraçar a vida da menina e não sei o que. Eu fiquei muito lá e queria continuar lendo. Acho que isso é um ponto também. Ainda mais porque a capa do livro, você pensa assim, Clara dos Anjos, a menina assim, você pensa o quê? Vai ser uma coisa muito... Tipo, de superação. Eu pensei que era uma fantasia. Eu penso que é superação, sempre que é tipo Clara dos Anjos, ela vai ser um anjo, tá ligado? É um pensamento óbvio que todo mundo tem. E aí você lê, aí você percebe que é sobre a abolição da escravidão. Sobre isso. Uma mulher que é desvalorizada, Quando eu vi, eu achei que era realmente uma história de superação, que ela passava por uma situação ruim e conseguia superar isso, e ela conseguia ficar de bem. Ela passa por uma situação ruim, mas ela não consegue superar. ela não consegue só superar. E é exatamente isso que instiga a pessoa a ler. Porque é muito... Acho que falando
por todos nós, esse livro devia ser mais mostrado, as pessoas deviam mais reconhecidas. Devia ter mais recomendação. Exatamente. Devia ser mais Por exemplo, recomendado. nas escolas também, Pra ele tratar ser mais sobre esses apresentado assuntos. para os alunos em todas as escolas. Isso ajuda muito no conteúdo de história, né? Dá para a pessoa entender mais sobre o passado, depois da... A história do Brasil. Exatamente. Depois da abolição Não da é nem escravidão e tudo questão mais. de escola. Porque o aluno vai na escola, ele já tem aquele negócio tipo, ai, a escola passou, não é um livro legal, não é aquela Exato. coisa. É que obrigação. é uma Parar de obrigação falei. de ver, porque senão vou ter que ser avaliado. Deve ser um livro Não, chato, coisa exatamente. assim. Tem que ser uma coisa de rede social. Natural. Exatamente, uma coisa natural. Por exemplo, o TikTok, ele bomba muitos livros, muitos. Por exemplo, Biblioteca da Meia-Noite. É um livro pra você passar o tempo, você se divertir. Negócio mais. É ficção. O negócio mais TikTok tranquilo. deveria bombar livros como esse, como A Clara dos Anjos, porque ele mostra realmente um parte da história muito importante, muito importante. Todos Então a deveriam gente conhecer. deveria falar mais livros assim, como uma forma natural, por Não exemplo. esses livros de qualquer bobeira de dia. Exatamente. Deviam retratar assuntos importantes assim. Exatamente. Não é qualquer O que bobeira, é acontece ficção. muito, esses É, livros ficção, essas que não coisas. tem importância nenhuma, eles são altamente Devia ser tipo livros assim que mudam a vida de E esses alguém. livros que são importantes, Que ninguém mudam a vida liga, de alguém. Ninguém liga. Não é muito vê. conhecido. Biografias também. É Tanto bom que ler você biografia. pode biografia ver é bom. que o autor só foi reconhecido depois que ele foi morto. Pois é, Exatamente. Só anos depois de ser depois. morto. Só depois de ser morto, cara. Pô, fecha. Recomendo, não? Recomendo. Recomendação. É. Vocês recomendam o livro? Sim, recomendamos muito. Para as pessoas que Muito estão começando recomendado. a se interessar nesse assunto, eu recomendo, porque ele é detalhado, ele é bom, ele é legal. É um ótimo Se você quiser livro, aprender um muito ótimo sobre a livro. história do Brasil, É um ótimo quiser livro. estudar e ler ao mesmo tempo, é um livro, Contextos um históricos. livro ótimo. Exatamente. E aí, você quer finalizar já? Sim. Bom, e aí, rapaziada, vamos finalizando o nosso Pod Pipoca. Quero que vocês falem um pouco mais sobre Clara dos Anjos nas redes sociais. Pesquisa. Dê uma chance. Dê uma olhada. Estude, dê uma chance pro livro, é incrível, é incrível. Muito bom. Então a gente vai partir porque todos nós estamos com fome. Tchau! A minha perspectiva sobre o livro. Eu não aguento mais! E é aí que ele vai lá e compra o cara. A pessoa certa nessas histórias sempre sai como errado. Sim, É sempre injustiçado. Guarda não voltou pra gravar lá. Ah, mentira! Eu não acredito, tava tão bom! Mano, eu não Ela o raciocínio agora, mano. Para de gravar. Tá muito grande o vídeo. Para explicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Tá muito grande o vídeo. Eu vou botar o papel aqui. Chubira um balde, um balde. Mano, deu essa música. Deixa de frescura. Não sei aí. quanto olhar pra baixo. Fala alguma coisa do Lurdinho. Parece a música da galinha do Rubens, meu Deus do céu. Fala lá. Verdade. Nossa, velho. Qualquer coisa. Não sei, cara. Muito legal tá aqui. Aí fica de lado. Testa. Testando o áudio mega top I-A-I-O-U. Ei, som. Ei, som. Fala que nem gente. Que nem gente. Zezinho dos teclados. DJ Bass! Fala, foi. Ladies and gents, this is the moment you've waited for. Searching in the dark, your sweat soaking through the floor. Buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's Ai, que susto! Você quase que me mata de susto!